a história da humanidade é uma história de guerras. O DNA humano, ele tem desejo por paz, amor, e ele tem ódio, violência e raiva. E isso não mudou, nosso DNA não mudou. O que mudou? Por que a gente, de repente, virou anjinhos aqui na Terra? Não, isso não aconteceu. É estranho que a gente não tenha tido durante tantas décadas um grande conflito. Mas a condição toda do mundo, a maneira como o mundo está arrumado ou desarrumado, nos aponta para essa direção, para uma terceira guerra. E você falou vários dos fenômenos aí que descrevem por que nós estamos caminhando para isso. Eu posso pegar outros muito importantes. Polarização, por exemplo. A polarização ela acontece em estágios e etapas, né? Então, qual que é o último estágio da polarização? Violência política, certo? Primeiro é batalha política, depois é briga na mídia, depois é um legislativo travado, de tão polarizado que ele tá, depois você tem gente contestando o resultado de eleição. E a última etapa, o último estágio dessa história é violência política. A gente começa a se bater, se matar, porque a gente não concorda com o outro lado, a gente detesta o outro lado. Se a gente olha antes da Primeira Guerra, o assassinato do arquiduque, ele aconteceu por um grupo que não foi lá, ele não matou ele naquele momento. Já eram anos e anos de polarização e violência política que estava acontecendo naquela época por movimentos nacionalistas. Na Segunda Guerra, você tem o ministro das Finanças da Alemanha, em 21, assassinado. Depois você tem o ministro das Relações Exteriores, em 22, também morto. E aí, na sequência, na República, né, o final ali da República, o que vai levar a República na Alemanha a colapsar, você tem os partidos de direita, de esquerda e de centro com milícias armadas. Vamos trazer isso para os dias de hoje. Invasão do Capitólio. Depois, na sequência, né, alguns anos depois, algumas tentativas de assassinato do Trump. Ou seja, os dois lados do espectro político, os apoiadores do Trump invadindo o Capitólio, matando gente, e do outro lado, os anti-Trump tentando matar ele. Você olha para a Alemanha, tem um estudo que nos últimos 5 anos foram 10 mil ataques a políticos na Alemanha. Os apoiadores que mais atacam são os apoiadores do AfD. E o partido, ou os políticos mais atacados de um único partido, são os políticos do AfD. O AfD é o partido de extrema direita na Alemanha. Então, se percebe, os dois lados do espectro político na Alemanha já estão usando a violência política. Enfim, posso passar horas aqui dando um monte de indícios de por que isso está acontecendo, ou de demonstrações de como a gente está caminhando para esse lugar. O fato é que as pessoas não estão acostumadas. Porque, sei lá, a geração de vocês, a gente não viu guerra, entendeu? A gente, máximo, lidou com o final de uma guerra fria que não virou uma guerra quente. Então as pessoas esqueceram e elas não estudam história. Mas nós estamos sim caminhando para um grande confronto global. Porque são muitas instabilidades em muitas frentes. A guerra comercial, a guerra tarifária, ela é o estopim econômico que faltava de vários outros problemas, que são tensões geopolíticas, que é uma corrida armamentista, que é uma corrida nuclear, que é polarização, que é nacionalismo, que é ascensão de ideologia extrema, que é ansiedades sociais e instabilidades sociais causadas pela chegada de tecnologia, como foi antes da Primeira Guerra e antes da Segunda Guerra. Um monte de coisas acontecendo. E assim, não estamos nem colocando inteligência artificial nessa equação, estamos colocando tecnologia no geral, mas imagina se a inteligência artificial também se torna um player, também causa colapso, também traz outros problemas. Mas, Roque, desculpa a minha simplicidade aqui na pergunta, mas, cara, se a gente partir, se o negócio for esquentando, depois a gente retoma aqui, né, quais são as ações que o Trump tomou e como é que tá isso, né? Depois a gente volta um pouco na história. Mas se a gente for partir para isso, cara, para uma guerra, para um conflito, para uma possível terceira guerra mundial, isso não é ruim para todo mundo, cara? É ruim, mas o ser humano não é racional.
Tipo, você está partindo de uma premissa racional dizendo que é ruim. O que é uma tomada de decisão racional? É você calcular custo e benefício, certo? E aí a gente vai concordar o que é custo. Vamos. Perder dinheiro é custo, perder a saúde é custo, perder a vida é custo. Mas se eu perguntar para você o que é benefício, você acha benefício diferente do Kaique e o meu benefício é diferente dos seus de vocês dois. Ou seja, cada pessoa tem uma percepção de benefício. Então, não é óbvio que você vira e fala assim, pô, mas o Trump vai fazer tudo isso para salvar a indústria? Para ele salvar a indústria é um benefício que vale a pena. E a China vai dobrar a aposta? Olha, para ela não colapsar economicamente, ela acha que vale a pena. Então, existem maneiras de enxergar essa situação onde racionalmente faz sentido eu lutar pelo que eu quero, pelo meu benefício, mesmo se isso leve a uma terceira guerra mundial e a destruição total. Você não deixa de fazer isso porque vai dar um problema gigante. Pensa na sua vida pessoal. Às vezes você tem que lidar com uma operadora ou com um banco. E, cara, é um tormento. E você vai perder tempo e vai te encher o saco. E você vai talvez ter que gastar dinheiro com advogado. Você deixa de fazer isso porque vai te custar outras coisas? Não, você faz. O que eu estou dizendo é que os países também estão olhando para isso não só de uma forma não racional. É racional para eles lutar pelo que eles acreditam. O Putin acha que se ele não dominar a Ucrânia, ele está correndo um risco de sobrevivência. Então ele vai fazer tudo o que ele pode para ter a Ucrânia. E a Ucrânia não quer ser dominada, destruída e conquistada pela Rússia, e ela vai lutar. Aí você fala assim, pô, mas eles não vão perder? O Putin acha que o que ele vai perder na Ucrânia é menor do que ele perderia se ele não tiver a Ucrânia. E a Ucrânia acha que é melhor ela lutar do que ela ser escravizada. Racionalmente ele chegou a essa conclusão. E a Europa olha e fala assim, mas o Putin não vai parar na Ucrânia. E se realmente ele for bem sucedido na Ucrânia, por que ele vai parar? Vai falar, deu certo. Ah, ele perdeu? Perdeu soldados, perdeu dinheiro, perdeu um monte de coisa. Mas a conta que ele faz é, eu ainda ganhei muito mais. Então é melhor eu partir para a Finlândia agora. E a Finlândia? Aí ela fala, olha, isso tá complicado, eu vou lutar. Eu não vou ser escravizada pela Rússia e pelo Putin. E aí nessa história toda, o que está acontecendo, e a Polônia? A Polônia fala, eu vou construir uma bomba atômica. Aí se a Polônia constrói uma bomba atômica, a Alemanha precisa construir uma bomba atômica. E o Japão também, a Coreia do Sul também. Você percebe? Então, cada um está agindo de acordo com o seu ganho. Não é muito óbvio, todo mundo vai perder. Quando você toma as suas ações no dia a dia, você não está preocupado, pô, mas eu estou fazendo isso, quem é que está perdendo em algum canto do mundo com a minha ação? E pode ter certeza que alguém está perdendo. Mas isso não te impede de fazer o que você tem que fazer. Porque você fala assim, desculpa, eu não consigo lidar com todos os problemas do mundo. Eu tenho que pensar em mim. E as pessoas agem assim. Então, não é estranho os países agirem assim. Sim. Você tem um problema de coordenação, um problema de, tipo, o que é bom pra você não é bom pra mim. Você tem divergência, ninguém pensa igual. O que é ganho pra você não é ganho pra mim. O que pode ser perda, a gente pode concordar nas perdas, mas vai ter grau de perda. Pode ser que você seja muito intolerante a perder dinheiro. E pode ser que eu seja, tipo, sei lá, mais intolerante a perder alguma outra coisa. É que eu penso assim, pô, hoje a gente não tá na época mais da Segunda Guerra, né? Tipo assim, ou da Primeira Guerra. Hoje, beleza, vamos supor, pô, Estados Unidos e China entram em guerra. Pô, eles vão ficar num conflito lá. Pô, aí na hora que um deles estiver perdendo, sei lá, pô, vai ter alguma coisa nuclear, entendeu? E aí, porra, aí acabou. Cara, mas tipo assim, pelo que eu tava vendo aqui, tá todo mundo se preparando absurdamente. Os Estados Unidos, eles querem ter 1000 ogivas nucleares até 2030. Então, mas aí... A União Europeia vai investir... A União Europeia vai investir 800 bilhões de euros. Então, mas o ponto é que você tá partindo do pressuposto que vai ter um botãozinho explodir tudo? Que a guerra tem que virar nuclear. Isso não é uma necessidade.
Mas na hora que, por exemplo, vamos supor, a China tá caindo ali, pô, cara, estamos perdendo, os Estados Unidos dominou tudo aqui. Temos só a última... Cara, já que nós vamos perder, vamos cair atirando, se dane tudo, pum, apertei o botão aqui. Então, mas aí ele sabe que se ele apertar o botão, vai ser retaliado com uma bomba atômica e ele também vai morrer. Uhum. Então, não é tão óbvio assim. Sim. Por exemplo, os Estados Unidos jogou uma bomba atômica no Japão. A primeira bomba, o Japão não se rendeu. Na segunda, ele se rendeu. E tá bom, o Japão não tinha bomba. Se ele tivesse, ele iria retaliar? Então, provável, aí é que tá. mas a gente já teve... Nós tivemos guerras no mundo com países que tinham bomba atômica e eles não usaram a bomba. Não é óbvio que a terceira guerra mundial será uma guerra nuclear. E aí tem um outro porém. Vamos supor que seja nuclear. Ela não precisa ser uma guerra nuclear total. Ela pode ser uma guerra nuclear limitada. Vários exercícios de guerra entre os Estados Unidos e a China, simulações que são feitas. A guerra acaba, a China jogando uma bomba atômica no mar, perto do Havaí. E aí para. Mas não é uma guerra total, não é o fim do planeta. Óbvio que o grande perigo dessa história é isso que você está falando. Fim do planeta. Tanto que, quando perguntaram para o Einstein como é que seria travada a Terceira Guerra Mundial, a resposta dele foi: eu não sei como será a Terceira Guerra Mundial, só sei que a quarta será feita com paus e pedras. Sim. Porque a terceira vai colocar a gente Destruir de volta tudo. para a Vai idade da resetar. pedra. Esse é um problema, essa é uma realidade. A Segunda Guerra Mundial foi o conflito mais mortífero da história da humanidade. Então, a gente dá a entender que a terceira vai ser pior ainda. Mas o mundo é muito grande, muito complexo, cada um tem uma vontade, tem muitas divergências, a gente não tem estruturas que colocam ordem, como a gente tem uma estrutura, por exemplo, dentro de uma nação. Por que não vira uma guerra de todo mundo contra todo mundo dentro do Brasil? Porque supostamente tem o quê? Ordem. Da onde Sim. que vem essa ordem? Tem uma Constituição, que é um conjunto de leis que todo mundo concordou que devemos segui-la. E mesmo assim a gente está o tempo inteiro brigando por causa disso. Aí você tem polícia, que é uma instituição uniformizada, treinada, armada para conter o caos. Aí você tem um judiciário que diz o que é certo e errado. E aí você tem um grupo que decide as leis, que escrevem as leis, que é o legislativo, escolhido pelas pessoas. Você tem toda uma estrutura para coordenar para que não tenha violência. Mesmo assim, o Brasil é um país violento? É um país violento. Então, quer dizer que todos esses mecanismos de conter a violência ainda assim são mega inefetivos no Brasil, né? Não funcionam direito. Na Noruega, esses mecanismos funcionam absurdamente, funcionam quase que perfeitamente. Nos Estados Unidos funcionam muito mais do que no Brasil, incomparavelmente. Mas não funcionam tão bem quanto na Noruega. E assim por diante. Então, nem no microcosmos o ser humano conseguiu arrumar meios de não brigar. Só que na esfera internacional não existe essas coisas, não tem Constituição do mundo. Não tem governo do mundo, não tem legislativo do mundo, não tem judiciário do mundo, não tem polícia do mundo. É a lei da selva. Na lei da selva, as chances de você ter guerra, de você ter briga, conflito, violência, são muito maiores. Porque é salve-se quem puder. Como é que você vai se proteger? Você vai precisar ter arma. Você vai começar a se armar até os dentes. Quando você começa a se armar até os dentes, o que eu faço? Vai se armar. Eu preciso me armar, porque não tem polícia para eu ligar. Eles estão armados aqui. Tá estranho, eles estão cercando minha casa. Não, eu tenho que estar armado. Aí eu vou me juntar com uma outra galera para me armar e falar assim, vamos se juntar, porque eles estão em 2 ali. Aí eu junto com mais 3. Aí você fala, sou em 4, sou em 2 só, os caras estão em 4. Vamos trazer mais gente pro meu lado. Aí começa a formar as alianças. Toda guerra mundial não começa como um conflito global. Dia 24 de abril, tá chegando, é o aniversário da Finclass, e aqui pelo Primocast você vai poder assinar a Finclass
de uma forma vitalícia, tá? Então Verdade. você vai assinar uma única vez, com 50% de desconto, você vai ter Finclass aí para sempre. São mais de 70 cursos, 2 carteiras recomendadas atualizadas. Só a carteira recomendada você já recupera facilmente aí o que você vai investir aqui na Finclass. Fora que são conteúdos novos todos os meses, tem 5 bônus incríveis. E nele, num dos bônus, é o curso do Thiago do 1.000 ao Milhão. Pô, legal. Que não é mais vendido, mas Sim. agora dentro da Finclass, para os assinantes, está 100% disponível. E lá tem uma comunidade onde os investidores conseguem conversar e passar por esses momentos mais turbulentos com mais calma, porque tem um time de analista que responde e tira todas as dúvidas dos investidores. Isso é bom mesmo, tá bom? Então eu vou deixar aqui para vocês... Link na descrição, QR Code na tela, se inscreva. Eu acho que você vai poder comprar só no dia 24, tá? Então você vai entrar numa lista de espera, é uma condição especial que acontece 1 ou 2 vezes no ano. Então aproveita para você assinar e aí você não vai ficar sofrendo com o aumento dos preços aqui, independente aí dos estresses do mundo, certo?